Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 30 de julho de 2021, são 19 horas 35 minutos na Alemanha. Este vídeo é dedicado às nossas crianças, mas os pais devem ouvi-lo e depois devem decidir qual a idade certa de suas crianças para assistir os próximos vídeos, porque eu tive que cortá-lo. Então, este primeiro vai ser somente para os pais, como se fosse uma introdução, e os outros 2 ou 3 serão para as crianças. Há crianças com 9 anos que já estão muito mais adiantadas do que outras de 15 anos, e estão percebendo essa realidade de outra maneira. Já estão galgando outros níveis de percepção da realidade em que se encontram e da realidade que já pensaram que estiveram ou estavam. Por isso, eu não posso dizer qual a idade certa para os próximos vídeos. Isso vai depender de vocês, pais. Há crianças que já conseguem assimilar melhor as informações. Vocês, pais, sabem melhor do que ninguém a capacidade e a maturidade que seus filhos têm para entender alguma coisa, para assimilar, compreender, etc. Vocês, pais, poderão perceber que se vocês assistirem meus vídeos e entenderem a mensagem, podem passar ou repassar a mensagem para suas crianças. Primeiro, passe para elas como historinhas. Não conte a elas que é realidade, que tem que ser assim, que são obrigadas a agir de acordo com a mensagem. Nós vamos contar historinhas para as nossas crianças da mesma maneira que o sistema fez conosco e com todas as nossas crias. Ele nos deu historinhas terríveis que marcaram a nossa infância, invadiam o mundo da nossa imaginação. Essa invasão foi feita de maneira muito ruim e os pais, os adultos daquela época não perceberam o que estava acontecendo. E essas histórias, esses contos traumatizaram e causaram medos e estresse noturno. Não se conseguia dormir direito ao ouvir algumas delas. Bem diferente do que mostram nos filmes, que crianças dormem felizes ao ouvirem alguém ler um livro para elas. Se as crianças estiverem cansadas, vão acabar dormindo mesmo. E se tiver alguma coisa nessa narração que seja para causar medo, para focar mudança de pensamento ou comportamento nas crianças, pode sim trazer problemas para elas dormirem sem medo, no escuro, ou sem medo de dormirem sozinhas. E esse trauma infantil vai segui-las para toda a vida, e elas não imaginarão que isso começou quando crianças. Imagine já adultas ou jovens com medo do escuro. Isto aconteceu e acontece com muitos de nós até hoje, e as pessoas não sabem que tudo começou ali, no berço, quando nossos pais ou avós inocentemente contavam esses contos que receberam do sistema. Começou tudo dos contos infantis, da educação nas escolas e doutrinação nas religiões, sempre medos e culpas. Então é importante que vocês, pais, passem minha mensagem para seus filhos como historinhas. Da mesma maneira que o sistema fez conosco e com todas as nossas crianças, vamos usar a mesma tática. Só que nossas historinhas serão para libertá-las, para tirar os medos, as culpas, a sensação de que nós humanos não valemos nada. Há alguns anos atrás eu fiz alguns vídeos sobre esses contos infantis, essas histórias que eles nos deram sobre princesas, castelos. Vale a pena assistir e matutar um jeito de modificar tudo isso daqui para frente. Continuando, então é importante também vocês irem contando verdades deste sistema e de tudo dele, de sua gente, coisas e tecnologias,
como sendo apenas historinhas. Vocês não correrão risco com as novas regras e atitudes malévolas dos subsistemas do sistema que facilitam para eles, sabe, os governos e todas essas pessoas psicopatas que estão por trás fazendo leis, mudanças, regras, né? E se eles perceberem que vocês estão indo contra eles, como eles querem educar nossas crianças, eles roubarão os filhos, né, as crianças de seus pais biológicos ou de seus responsáveis que as amam e cuidam, como avós, tios, etc. O sistema ele foi bastante ardiloso, bastante, vamos chamar de inteligente, né? Porque a inteligência, na verdade, é só usada para as coisas maléficas, mas sobre a inteligência também tem um vídeo antigo que eu falava o que é essa inteligência que eles dizem que nós somos. Pois, então, o sistema inteligentemente foi dando historinhas que iam já deformando o mental de nossas crianças e de nós mesmos lá atrás. E ninguém pôde acusar de nada. Aqueles livros, aqueles contos pareciam tão inocentes, mas assustavam. Os pais percebiam que suas crianças tinham medo, mas achavam engraçado, porque não tinha ninguém dizendo aos pais que essas histórias, esses contos, por trás deles havia outras intenções. Então eram repassadas de pais para os filhos, depois os filhos cresciam e passavam para os filhos deles, e da escola para os alunos, né? E depois os alunos se tornavam pais e passavam para os filhos, e assim, consequentemente, o mesmo com a religião. Então vocês, pais, poderão continuar a contar a história para eles assim que vocês mesmos forem entendendo a minha mensagem para não passar erroneamente. É preciso que vocês primeiro entendam, senão vocês vão contar a eles alguma coisa torta. Dessa maneira, contando apenas como uma história, vocês não poderão ser acusados de nada, do mesmo jeito que ninguém acusou o sistema, suas coisas, suas pessoas, seus livros e tudo mais, né? Seus métodos de ensino, de educação, etc. Ninguém acusou. Hoje em dia sim, mas antes não, tudo era aceitável e era aplaudido. Se vocês fizerem dessa maneira, vai dar certo. Se seguirem agindo dessa maneira, recheando a imaginação dos seus filhos com a minha mensagem, mas de uma forma infantil, de falar, de expressar, de contar e colocando tudo com um pouco de fantasia que elas ainda têm na cabeça delas, né? Eu tenho certeza que vocês pais vão fazer isso muito melhor do que eu, porque vocês devem ter filhos com diferenças de idade. Então vocês vão ter que imaginar uma história mais infantilizada para aquelas crianças com menor idade, né? E aquelas que já têm uma idade um pouco maior, vocês podem colocar alguma coisa mais séria. Sigam dessa maneira. Recheiem a imaginação dos seus filhos com a mensagem, dessa maneira que eu contei para vocês, recheando a imaginação dos seus filhos com a minha mensagem, contada da maneira certa, né? Eu tenho certeza que a minha mensagem deixou muitos de vocês com boas sensações. Alguns me disseram que passaram a dormir bem, que tinham medo de dormir sozinhos, tinham medo de dormir no escuro e não entendem porque a partir do momento que passaram a ouvir meus vídeos, sumiu todo esse medo, eles nem tinham mais lembrado dele. Foi conversando comigo e com outras pessoas que eles de repente lembraram disso, que eles tinham medo de dormir no escuro até certa idade, há pouco tempo atrás. Imagina se, como adultos, aconteceu isso, se suas crianças desde pequeno receberem informações diferentes, se a central de imaginação deles começar a ser limpa, né? E toda aquela história, todo jeito de receber histórias do sistema for substituída pelo jeito da história que os pais vão contar, que é a minha mensagem, mas do jeito dos pais contando, isso vai ficar fixado na mente dos seus filhos. Porque ouvir dos próprios pais é muito bom. Vocês podem colocar eles para ouvirem eu contando e vocês podem conversar sobre isso com eles, com as palavras de vocês. A mente deles vai conseguir assimilar muito melhor
quando os pais estão do lado explicando, trazendo outras informações até que eu não coloquei. Se as crianças acabarem perguntando para vocês, mas por que esse ser fazia isso? Então vocês podem ser que lembrem de alguma coisa da minha mensagem, alguma parte do texto ou de um vídeo, e vocês podem traduzir isso na linguagem infantil para elas. Lembrando a vocês que devem sempre mostrar o mundo falso, enganador e cativeiro dos seres reais especiais que eram seres de amor e perfeição e foram roubados. E a cada vídeo que eu fizer de historinhas desses seres, vocês podem brincar com eles sobre quais são os personagens com scripts do bem ou do mal. Usem o Lobo Mau, a Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela, personagens que o sistema criou para elas, para as crianças de hoje em dia e para nós lá atrás. Primeiro, vocês explicam a elas o que são personagens de contos infantis. Traz essa palavra para a mente dos seus filhos já. Contem que existem os bons e os maus e depois pergunta então se eles entenderam o que você explicou sobre essa palavra, o sentido, e se eles gostariam de fazer alguma pergunta para vocês sobre isso. Depois, explica o que é um roteiro. Se no caso eles souberem o que são artistas e que ensinaram nos filmes o papel de Chapeuzinho Vermelho, então vocês vão ter que explicar mais sobre scripts, sobre roteiros. Olha, esse aqui é um ator e ele interpreta a Chapeuzinho, ou ele interpreta o lobo, e vocês explicam. Isso, na verdade, se chama um script, um roteiro. Essa pessoa aqui vai ensinar que está sendo esse lobo, essa pessoa aqui, ou uma coisa. Às vezes os artistas também colocam roupas de árvores e encenam uma árvore. Então, vocês explicam a capacidade que eles têm, de ser qualquer coisa. Quando eles são apenas atores ou atrizes, eles podem ser qualquer coisa, dependendo do que o script pedir. Bom, então depois vocês comecem fazendo um tipo de jogo. Quem acertar mais ganha um coração feito de papel pela mão do papai e da mamãe, ou qualquer coisa que vocês puderem criar para eles. E perguntem, este personagem de capuz vermelho, qual o nome? Diga o nome. Chapeuzinho Vermelho. Depois indague, é um personagem que tem um script do bem ou do mal? E coloque mais um. Essa bruxa da Rapunzel é do bem ou do mal? E da Cinderela? Pergunte se os ratinhos são do bem ou do mal. A Cinderela é do bem ou do mal? E continue usando todos os personagens que estiverem na história. Suas crianças, pelas brincadeiras, vão começar a entrar em contato com um novo jeito de encarar esses personagens e esses contos. No próximo vídeo já começarei a historinha para eles e vocês pais poderão fazer outras, sempre seguindo o mesmo estilo de contar a verdade sobre esse sistema sem correrem o risco de escolas acusarem vocês de estarem ensinando coisas diferentes das mentiras, perversidades, inversões e confusões que eles querem que nossas crianças acreditem, aceitem e passem a repeti-las. Eu hoje fico por aqui. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.